Boa noite, pessoal. Chegamos aí para mais um episódio do Mesa Bamba e hoje, né, um episódio especial, né? A gente está com um convidado aqui que ele nos dá a honra de ter retornado, que já é a segunda vez que ele está aqui com a gente, né? A primeira vez a gente conversou com ele sobre psicologia, plano de carreira, é isso, né? Que a gente Orientação falamos profissional de carreira. sobre plano de carreira e tal. E dessa vez ele está aqui para contar um pouco mais sobre as suas empresas, né? Que ele tem 3 empresas aí, né? De diferentes segmentos e um pouquinho também da sua trajetória, né? Da sua vida, para a gente conhecer um pouco mais também sobre ele, tá? Então a gente está aqui hoje novamente com o Edson Cardoso. Boa noite, Edson. Boa noite a todos. Muito Eu obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui, né? Da primeira vez teve uma grande repercussão, né? Sim. Deu uma repercussão e tanto, né? Eu ficava acompanhando lá, o pessoal curtindo muito e comentando. E deu pra ver que você é um professor muito querido aí, os seus clientes da parte do plano de carreira São clientes. são clientes, né? É. Então eu via que o pessoal comentava muito lá né, nos cortes que a gente fez, nos comentários, deu muita repercussão. Ô Edson, então hoje você está aqui para poder falar um pouquinho mais aí sobre as suas empresas, né? As atividades que você atua, né? Além da psicologia, né? Além do plano de carreira. Então, só para a gente voltar um pouquinho, acho que não deu para a gente conversar muito, né, na época que você veio, até porque a pauta era sobre plano de carreira, enfim, era um assunto mais focado. Então a gente não deu para, né, para te conhecer um pouco mais, né, para saber de onde você veio, onde você foi criado, enfim. Então hoje, né, você vindo aqui, a gente vai ter um tempinho a mais aí para poder conhecer um pouquinho mais sobre a pessoa do Edson, né, e depois sobre o empresário. Pode ser? Sem problemas. Então tá jóia. O Edson, você é natural de onde? Eu sou de Divinópolis, é uma cidade próxima de Belo Horizonte, a 100 km de Belo Horizonte. Uhum. Logo ali. Logo ali é um tirinho. Isso, é um tirinho. Divinópolis? Divinópolis. É muito conhecida pela produção de calçados. Ah, tá. Quantos km daqui? Aqui dá mais ou menos 5 horas de carro. 5 horas? 4 horas e meia para 5 horas. Então 500 quilômetros mais ou menos. Bem Então, pertinho de Belo Horizonte. Então é mais longe que Belo Horizonte? Não, porque daqui em Belo Horizonte tem 400 e pouco, não é? Olha que dá seus 500, né? É? Na verdade, eu chego em Oliveira e viro para a esquerda, sentido Divinópolis. Então, é mais ou menos o mesmo período ali, só que pro lado esquerdo. É longe, de Minas. Logo ali que a gente fala, A minha né? cidade também é muito longe. A minha é interior de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul. Também é Araçatuba, não sei se você já ouviu falar. Sim. Também é assim, umas 7 horas de viagem por aí. Uhum. Mais bacana. O Edson, então você foi nascido e criado em Divinópolis. Na verdade, eu nasci em Divinópolis em 1979 e cheguei em Extrema em 1981. Então, eu saí de lá com 2 anos de idade. 81 você veio pra Extrema? Pra Extrema. Então, eu só nasci lá. Me consideram um extremense, né? Porque eu tenho 44 anos de idade. Uhum. Durante 42 anos eu tô aqui. Interessante. Me bateu aqui uma... Você falou 81, eu lembrei instantaneamente de uma pessoa também que veio pra cá em 81, que é o Dr. Luiz. Opa, aí ó. Né? Ele também veio em 81. Sim. Bom, deixa eu só... O Edson, então você veio pra Extrema em 81, né? Seus pais são naturais também de Divinópolis? Meu pai é de Grão-Mogol, é uma cidade na divisa do estado da Bahia com Minas Gerais. E minha mãe é de Guaxupé, então são mineiros também, né? Nossa, o Guaxupé já é pra cá, já. Naquela época eles decidiram, se conheceram em Divinópolis, né? Uhum. E decidiram vir para perto de São Paulo. Sim. Meu pai é motorista, era motorista de caminhão, só que ele gostaria de tentar a vida numa cidade maior, que é São Paulo, que era o sonho de qualquer pessoa de longe, né? Só que ele não queria criar os filhos em São Paulo. Então ele descobriu Extrema, que estava 1 hora e meia de São Paulo naquela época, porque a Fernão Dias não era a mesma, né? Uhum. Então ele preferiu criar os filhos numa cidade mais de interior e trabalhar em São Paulo. Por isso que a gente veio para cá. Entendi. Qual é o nome dos seus pais? José Cardoso Pereira, em memória, né? Ele faleceu já há 22 anos. E a minha mãe continua em Extrema, Maria Natalina. Mora aqui. Mora aqui também. Sua mãe tá com quantos anos? Ela tá com 58 anos de idade. Nossa, é nova? Não, me perdoa. 68 anos de 68. idade. Isso. Tá.
E aí, você tem irmãos também, não? Eu tenho duas irmãs. Eu tenho a Elisete, que mora em São Paulo, né? Ela é psicóloga em São Paulo. Tem a Eliana, que é contadora, que mora em Extrema. Ah, tá. Então você tem uma irmã que é colega de profissão. É colega de Ah, profissão. que legal. E, Edson, como que foi essa... seu pai trabalhava com caminhão. Ele vindo para Extrema, ele continuou trabalhando com caminhão? Quando nós chegamos aqui em 81, nós fomos recebidos pelo senhor Agenor, né? Que recebeu o nome do bairro lá, né? O bairro recebeu o nome dele. Ah, E naquela época ele não conseguiu emprego em São Paulo de cara. Então ele trabalhava no Olaria, do Edésio, aqui de Extrema, né? uhum. E minha mãe também trabalhava na Ianes, que é atualmente a Nacha. Então eles passaram um tempo em Extrema até meu pai conseguir emprego em São Paulo, né? Ele foi trabalhar de motorista de ônibus lá em São Paulo. E a família continuou aqui. Ele motorista de ônibus e vocês ficaram aqui. Ficamos aqui. E ele ia e voltava? Ele ia e voltava a cada 2 dias no início tá. e depois só no final de semana por efeito de condição financeira. Entendi. E nesse período que você estava aqui em Extrema, você já estava com quantos anos? Quando eu cheguei aqui com 2 anos de idade, né? 2? 2 anos de idade. Ah, então Era muito praticamente pequeno. você é extremense, pô. 2 aninhos. Quando eu falo isso para as pessoas, elas têm essa reação, né? Ó, você nasceu lá, mas você não conheceu. Eu fui conhecer Divinópolis, na verdade, eu fui conhecer com 30 anos de idade. Nossa. Que aí eu fui buscar informações da minha cidade e tal, porque até então não deu tempo de ir até lá. Entendi. Mas eu sou apaixonado por Divinópolis. Porém, assim, você não tem um vínculo emocional, né? Eu não cresci lá, não tive contato com o povo de lá. Uhum. Eu praticamente sou extremense, né? 42 anos aqui. Mas tem família lá ainda? Não tenho, Não não tem? tenho família pra lá. Minha Ah, família é tá. toda de São Paulo. Então, lá ficou só no registro. Só no registro. Bacana. E o seu pai, ele trabalhou de ônibus até falecer, Edson? Sim, na verdade, quando ele faleceu, ele era motorista de ônibus no aeroporto de Guarulhos. Foi quando ele teve algum problema da aneurisma, né? E aí, infelizmente, faleceu. Minha mãe continuou na Ianes, aqui em Extrema, e depois fez trabalhos em casa, né? Como costureira, como dona de casa mesmo, para poder auxiliar meu pai na época. Hoje já está aposentada já. Sim, aposentada. Sossegadinha. Uhum. Entendi. E nessa época, Edson, que você passou sua adolescência aqui em Extrema, você trabalhava, só estudava? Certo, eu sempre estudei Só aqui. pra mim, só pra gente... eu gosto de ir nos mínimos detalhes aí, porque eu gosto de saber onde que os convidados que vêm aqui, onde que eles estudaram, né? Porque hoje a gente tem aqui Alfredo, tem Odete Valadares, né? Se eu não me engano, tinha uma outra escola que hoje já não existe mais, mas você frequentou qual escola? Qual que você estudou ali? Então, até a oitava série, né? Naquela época, que hoje é o 9º ano, mas até a oitava série eu estudei na Alfredo Livotti. Alfredo. E depois no high school, no ensino médio, eu estudei na José Alves. Então, minha vida inteira, em termos de estudo estudantil, foi em Extrema. José Alves é essa que não tem mais? Essa que não tem mais, que naquela época tinha o ensino regular, mas a José Alves tinha pedagogia e contabilidade. E onde que era essa escola, Ed? Rapaz, começou ali atrás da escola da Odete Valadares, no centro de Extrema, e depois foi transferida para o bairro do Agenor. Porque já comentaram comigo dessa escola aí, e que não existia mais. Eu falei, mas onde que tinha, né? Onde que era essa escola aí? Sim. Mas, e por que será que essa escola não fechou, não tem mais? Olha, eu não tenho informação concreta sobre isso. É interessante a gente pesquisar um pouco mais do motivo, mas talvez o ensino médio foi colocado em outras escolas, né? Foi distribuído com o tempo. Não centralizou Então, mas só essa na José escola Alves, na né? época, não é essa daí que ela era uma escola técnica também? Sim, na verdade ela tinha pedagogia e contabilidade e atualmente ela está no EJA, né? O EJA que é esse ensino a pessoas que perderam o período de ensino e que agora estão colocando em dia. Sim. Então atualmente é usada como EJA. É o antigo Mobral, não? É até pejorativo a gente utilizar esse termo É? atualmente. Eu creio que hoje o nome é Dom Bosco, a escola, que era José Alves, se transformou em Dom Bosco, que é uma referência de ensino para auxiliar pessoas a colocar em dia os estudos, né? Entendi. É isso mesmo. Fui longe agora, né? Fui longe, né? Na nossa época, né? Né? Ô Edson, então nessa época aí que você estudava, você chegava a trabalhar também, não? Tava. Rapaz, esse trabalho foi muito interessante na minha vida, porque eu vim de uma família de trabalhadores, né? Minhas irmãs, desde os 10 anos de idade, já limpavam casa dos vizinhos, cuidavam de crianças para poder auxiliar meus pais. Naquela época, a criança também trabalhava para Você poder é o auxiliar. irmão mais novo. Eu sou o irmão mais novo. Aí suas irmãs,
Uma tem quanto hoje? A diferença é de 8 anos e 10 anos. 8 anos para mais nova e 10 anos para Então mais elas velha. ajudaram a cuidar de você também, então. Ajudaram também, ajudaram bastante. Aham. E sobre trabalho, assim, eu cresci vendo minhas irmãs ajudando meus pais desde pequeno, né? E na época eu tinha meus 8, 9 anos de idade e mesmo criança eu queria ajudar a fazer alguma coisa para auxiliar, né? Sim. Então, além de estudar, eu chegava no fundo de casa, tinha aquele pomarzinho, aquela horta que minha mãe fazia para poder auxiliar na alimentação. Eu pegava aqueles chuchus né, e colocava num cesto e vendia na rua. Até foi quando eu conheci o Pedro da Farmácia, que a gente fala Pedro da Farmácia, né? Sei. Que ele é irmão da Marina Oliveira, que tem uma farmácia aqui atualmente. Então, é uma referência nessa área. E eu lembro que ele comprava todos os chuchus da época, né? Eu saía vendendo e ele chamava e falava, vem cá, vou comprar toda a sua cesta e tal, e me ajudava bastante. Então, crescendo no meio de uma família que se esforçava para poder se manter, eu queria ser útil também ajudando meus pais. Então, Sim. trabalho foi desde pequeno, né? Depois, 14 anos, eu tirei minha carteira de trabalho, comecei a trabalhar numa empresa chamada Zanchini, aqui em Extrema, fazendo rolamento, e que foi interessante que é ali que eu aprendi a ser mecânico de manutenção. Olha. Questão de 8 meses depois, eu já estava aprendendo a mexer com o torno revólver, consertar, e aí eu fui promovido. Aí veio a época do exército, né? Então a gente perdeu o emprego e tal. Eu comecei a trazer carregamento de óleo do Ceasa para o Tetra, até passar esse período de exército e terminar o high school, né? O ensino médio. Até eu lembro que a gente ia estudar com as unhas de graxa, de óleo e tal. Preta, né? Toda É, preta. normal, né? E aí, quando eu terminei o ensino médio aqui, eu decidi ir para São Paulo para poder buscar a vida profissional, né? Então você morou em São Paulo também. Eu morei sim. Quando eu fui dos 18 até os 22 ali, eu tive essa experiência em São Paulo, que foi maravilhosa para o meu crescimento, né? Porque Muito você importante. queria evoluir, você queria estudar e trabalhar lá. Então, É isso? na verdade, aos 17 por aí, eu já ouvia na escola, por exemplo, as pessoas terem escolha profissional. Certo. E naquela época eu não sabia o que fazer da vida, né? E tanto que mesmo que eu soubesse qual faculdade ou qual curso fazer, naquela época não tinha muita condição financeira e nem bolsa de estudo para poder ajudar como tem hoje. Então eu decidi que eu queria trabalhar que nem meu pai, eu queria trabalhar para poder auxiliar a família. E aí que eu decidi ir para São Paulo. Lá eu trabalhei na empresa Breda Turismo, vendendo passagem para praia. Então eu vinha para cá no período de folga, de gravatinha e tal, né, que eu vendia passagem para lá. E depois eu fui transferido para Breda Fit, que é do mesmo grupo, em Guarulhos. E aí foi uma experiência maravilhosa, né? Foi um crescimento maravilhoso lá como pessoa, né? Mas aí até então você ainda não tinha noção do o que você ia estudar. Não tinha noção. Profissionalmente você ainda não sabia o que queria. Não, eu queria ser que nem meu pai. Eu queria trabalhar e queria montar uma família. Para mim esse era meu sonho. Esse era o seu objetivo de era vida. Era meu objetivo de vida, né? Ser como meu pai. Entendi. Mas aí aos poucos, como que foi chegando aí a parte do inglês, né? O que despertou em você querer fazer psicologia? O que veio primeiro, o inglês ou a psicologia? Veio o inglês. O inglês veio primeiro. Na verdade, eu estava em Guarulhos, trabalhando na Breda Fiat, e eu decidi que como eu não tinha condição de fazer uma faculdade, eu tinha que ser bom em alguma coisa. Então, na minha cabeça, assim, eu tenho que ser especialista em alguma coisa. Então, eu fui fazer um curso de mecânica no Senai, né? Na época de consertar motor de Fusca. Sim. Né? E depois, ali, eu percebi que eu não tinha habilidade para isso. Então, desisti do curso de mecânica e parti para o curso de inglês. Certo. E no inglês foi muito interessante. A escola chama Núcleo Americano, no centro de Guarulhos. E naquela época eu fui assistir uma aula para saber se eu tinha condição financeira e se eu gostaria daquele curso, né? Sim. E durante a aula eu percebi assim que a dedicação do professor para com os alunos era maravilhosa, né? No final da aula eu perguntei para ele, falei assim, eu não quero saber quanto você ganha, só quero saber uma coisa de você. Na profissão que você tem como professor de inglês, você consegue manter uma família? E aí ele falou assim, você consegue, e tem amigos meus que também dão aula, que eles são mais abusados. Eles dão aula para empresas, dentro de empresas. Então eles ganham um pouco mais. Então se você quer ser um pai de família, se você quer ser um provedor, investe de cabeça e você leva jeito para o inglês. Foi ali o estopim para poder falar assim, não, peraí, é isso, eu quero abrir uma empresa, achei o norte. Né? Que bacana. E ali, trazendo o inglês para psicologia, eu estava em Guarulhos e a Breda Fiat foi vendida por um grupo chamado Itavema. Eles dispensaram os funcionários, então naquele momento foi Deus encaminhando. Por quê? Eu tinha colocado na cabeça que eu queria abrir a minha escola de inglês, só que eu não tinha mais um emprego em São Paulo, em Guarulhos. Então o que eu decidi? Voltar para minha cidade
e trabalhar e, paralelamente, investir no curso de inglês para ser um especialista nessa área. Sim. Foi ali que eu percebi que voltei para a Extrema, trabalhei na Balduco como segurança, trabalhei no materiais elétricos, fui no setor de compras do Tetra, tive experiências, porque você vem de São Paulo com um salário maior do que a região. Sim. Então eu não arrumava um emprego com facilidade. Certo. Eu tinha que fazer alguns bicos. Só que sempre investindo no inglês paralelamente. Foi ali que eu descobri a psicologia. Porque eu percebi que as pessoas na aprendizagem do inglês, elas se culpavam porque não estavam conseguindo aprender. Só que não tinha um alicerce educacional. E eu percebi que a psicologia poderia auxiliar as pessoas com uma aprendizagem mais concreta. Então é mais ou menos assim, você não está entendendo? Fica tranquilo, vamos dividir esse peso comigo. Vamos pensar juntos? Então a psicologia me trouxe essa capacidade de me colocar, a gente não pode usar esse termo atualmente, mas assim, é compreender a dificuldade do outro e usar a didática a favor dela. Então, né? Então isso foi maravilhoso, conhecer a psicologia para poder auxiliar nos treinamentos e no curso de inglês. Entendi. Mas então você começou a estudar o inglês em São Paulo? Em Você São começou Paulo. lá? Comecei lá. Você veio para Extremo, você não ficou na mesma escola de inglês? Não, lá eu fiz 30 dias de curso. 30 dias só lá? Só 30 dias. Tá. Foi quando a gente foi dispensado, eu tive que fechar o meu contrato lá. E quando eu vim para Extrema, a primeira coisa que eu fiz foi buscar aulas de inglês. Entendi. Aqui foi uma coisa interessante. Aqui tinha uma escola, Instituto Cultura Inglesa, né? Vou citar o nome porque não existe mais essa escola aqui na cidade. Cultura inglesa era muito famosa. Era famosa. E eu cheguei nessa escola e eu perguntei qual que é o critério para começar o curso, né? Quanto custa e tal. E a professora me disse assim, ó, você precisa de... tem que ter 5 alunos para começar. E como eu já tinha pesquisado antes, eu perguntei para ela assim, se eu tiver os 5 alunos, a gente já pode começar? Porque eu já tinha em mente o objetivo final, que era a abertura da minha escola. E aí ela disse assim, não, mas tem que ser formado o grupo. Eu falei, não, mas eu já tenho os nomes e já tenho os valores para começar. E ela disse assim, ó, agora eu tô lecionando, não consigo dar para você, deixa o seu telefone que eu entro em contato com você. Até hoje. Olha. Que eu tinha as pessoas e tinha juntado dinheiro para que as pessoas começassem. Depois fechou. Não posso ser antiético de falar isso no meu caso. Sim. Que eu tô na área, né? Mas assim, perdeu uma grande oportunidade que eu poderia ser um sócio hoje da escola, né? Mas foi assim que a gente começou o inglês. E os alunos que eu trouxe para poder estudar comigo, a gente não tinha outra opção. Porque Extrema tinha aquela história, né? Abre uma escola, fecha. Abre uma escola, fecha. Não tinha essa estabilidade. Então eu fui buscar um professor chamado Cristiano Lopes em Bragança Paulista. Maravilhoso professor. Nós começamos esses 5 amigos e aos poucos eles foram parando. Como eu tinha aquele objetivo em dia, eu não deixei de lado. Segui firme. Por quê? Porque era a minha especialidade. Eu não tinha condição de fazer uma faculdade, eu tinha que ser bom em alguma coisa. Então eu segui com esse sonho e depois de 1 ano e meio, eu cheguei no meu professor e falei para ele, ó, eu não vou ter condições mais de pagar o curso. E realmente não tinha mesmo. Então eu vou pedir desculpas para você, mas eu vou ter que encerrar. E aí eu volto daqui 6 meses, 1 ano, porque eu preciso terminar isso. Esse objetivo não pode parar. Ele falou assim, ó, fica tranquilo, procura o IASES de Bragança Paulista e faça um teste lá sobre o seu inglês. Porque às vezes você vai se surpreender. Eu procurei a diretora Nani do IASEG, expliquei a situação, disse que eu não poderia pagar o teste de inglês, mas se ela pudesse me auxiliar avaliando o meu inglês. Eu fiz o teste de audição, de fala, escrita, leitura, gramática e vocabulário e eu entraria no avançado deles, que é um curso de 5 anos. Só que como que eu fiz 1 ano e meio de inglês e entrei numa escola profissional, vamos colocar, que vendia o inglês, num curso de 5 anos? É porque eu estudava com o Cristiano Lopes na segunda-feira à noite e eu estudava 3, 4 horas por dia nos outros dias, todos os dias, para poder me especializar naquilo. Porque seria o ganha-pão da minha família, né? Sim. E nessa época você ainda não era... Não namorava ou namorava? Sim, eu namorava e me casei com 22 anos. Você já estava casado nessa época? Já, na verdade, quando eu comecei a lecionar, eu já estava casado. Já tinha praticamente 8 meses de casamento. Não era pai ainda? Não era pai ainda. A Júlia veio em 2006, né? Entendi. Bom, é bacana, pessoal. É bacana a gente ter esse bate-papo assim, pra gente poder conhecer aí as pessoas que a gente ouve falar, né, mas não conhece a fundo, né? Então aquilo que eu sempre digo, né? A coisa mais gostosa que tem é trazer uma pessoa aqui que eu já conheço, porém conheço um pouco da pessoa, mas não conheço a fundo. Então eu gosto de saber, né, as dificuldades que essas pessoas tiveram, né? Assim como o Edson teve, né, as dificuldades no começo, né, de até não conseguir pagar o curso de inglês, né?
E hoje é um dos professores de inglês aqui de Extrema mais conceituados, né, Edson? Hoje o Edson é uma referência aqui, né, em aulas de inglês, né? Ele dá aula para empresas também? Sim, para gestores de empresas. Gestores de empresas. Mas, na verdade, essa é a sua especialidade, empresas hoje. Na verdade, eu tenho a Proativa é situada no centro de Extrema, onde eu recebo pessoas na Proativa e também levo o inglês para gestores. Então, assim, coordenadores, gerentes, diretores me pagam para ir até as empresas e dar aula específica para eles. Certo. Porque é o inglês voltado para a área profissional. Mas então, para particulares também na sua escola também? Mesma coisa, já há 21 anos. Então, entendi. É isso. Bom, então, só seguindo, né, o Edson, hoje ele é uma referência, né, nas aulas de inglês aqui, né, nos cursos de inglês. E muitos já ouviram falar do Edson, né, o Edson Cardoso, psicólogo, mas não conhece a fundo a história dele. Então, né, e isso é muito satisfatório, né, ter a pessoa aqui e saber da história dela. E, Edson, assim que você finalizou esse curso lá em Bragança, foi em Bragança que você fez? Em Bragança. Em Bragança, na IASG? É isso? Não, fiz com um professor particular chamado Cristiano Lopes. E a IASG só foi um momento de teste, para testar o meu inglês, isso. Entendi. Mas então, você concluiu o inglês lá e já montou a sua escola? Isso, na verdade eu concluí o inglês, fiz o teste no IASG, e eu, por ética, eu gostaria de já começar a lecionar, só que eu queria realmente testar mais uma vez o meu inglês. E aí eu descobri que aqui em Extrema tinha uma professora chamada Marjorie, que é um amor de pessoa, uma ótima professora, ela é britânica. E aí eu cheguei na Marjorie e falei pra ela, fiz a mesma coisa, eu gostaria de fazer um teste com você. E aí eu lembro até hoje que ela colocou todos os livros dela na mesa, sentou comigo, e ela foi falando sobre os textos de cada nível e foi me questionando sobre os textos. Ela contava a história e me questionava. E eu respondi todas as perguntas que ela me fez. Ou seja, ela me testou em termos de audição e de fala. Quando eu terminou o teste, ela falou assim, tudo bem eu dar aula para você, sem problemas, para poder fazer lapidação, mas você, a hora que você quiser começar a lecionar, fica à vontade, porque assim, o conhecimento você já tem. E eu nunca tinha viajado para fora antes. Olha. Isso que é interessante, graças a Deus, né? E você viajou não faz muito tempo, né? Alguns anos atrás. 2019. 2019. Você colocou bastante foto, eu ficava olhando você. Você foi para onde dos Estados Unidos? Eu fui para Califórnia. Na verdade, eu decidi ir para Califórnia porque eu tinha facilidade de ir para várias cidades muito conhecidas. Então, eu marquei 3 semanas de viagem, 2 semanas de curso em Los Angeles. E no final de semana, eu desci para San Diego, conheci Santa Mônica. E aí, o que acontece? Na última semana, eu aluguei um carro e subi para São Francisco. Então, conheci São Francisco, Bakersfield, conheci a Pacific One, que é a primeira rodovia americana. Então, assim, tive a experiência de tudo aquilo que eu lecionei durante 19 anos, durante 18 anos naquela época, a praticar. Foi a prova dos 9. A prova dos 9. Para testar realmente o seguinte, estou confortável, né? E foi maravilhoso. Tudo que eu tinha ensinado. Não teve nenhuma dificuldade? Nenhuma dificuldade. De comunicação, nenhum desses lugares aí? Tudo tranquilo. E tive o prazer de viajar com o meu primeiro aluno de inglês. Na verdade, quando eu marquei a viagem, eu conversei com ele e falei assim, você não tem vontade? Porque é uma honra, porque é meu primeiro aluno de inglês. O Paulo Patudo, ele é gerente de recursos humanos do grupo Balduco, da Pandurato Alimentos. E ele foi meu primeiro aluno na minha garagem, cara. Eu comecei a lecionar na minha garagem. Então, quando a gente viajou, eu falei para ele assim, eu tenho tal itinerário, vamos para cima, para o México e depois para Califórnia. Por causa do espanhol e por causa do inglês. Sim. E foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. Você é fluente em espanhol também? Não, espanhol eu tô colocando como planejamento de estudo, que nem eu fiz com o inglês. Quero me especializar em espanhol para depois lecionar. Né? Sempre a preparação para depois a aplicabilidade. Entendi. Ed, lá nos Estados Unidos é igual aqui no Brasil, que cada estado ali tem um sotaque diferente ali do inglês. Aqui a gente já percebe, né? Chega alguém do norte, do sul, né? Lá do sul de Minas, que já fala mais mineirês. E nos Estados Unidos é a mesma coisa, não? É a mesma coisa. Você conversa com uma pessoa de Washington, por exemplo, ela tem um sotaque mais aberto, mais formal, né? Quando você conversa com uma pessoa da Califórnia, é muito diferente. E não é só os estados americanos. Quando você conversa com uma pessoa de Los Angeles, o sotaque é um. Quando eu subi para São Francisco, Monterey, Prismo Beach, quando eu cheguei no Google, lá em Palo Alto, o sotaque das pessoas já é diferente. Quando eu entrei em São Francisco, é um sotaque mais parecido com o inglês canadense, pela proximidade. Então, diferença é como no Brasil, né? Cada pessoa de um estado diferente, com um sotaque diferente.
Aliás, dependendo do estado, até as palavras são diferentes, né? Os Exatamente. nomes são diferentes. E lá também é a mesma coisa. A mesma De coisa. repente falava um nome que você não havia estudado aqui. Na verdade, assim, são expressões. O que é mais difícil para você sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, por exemplo, e para a Inglaterra, Uhum. é a questão das expressões idiomáticas. Ah, tá. É como se fosse no Brasil, é mais ou menos assim, de forma simplista. Você está contando uma piada, e tem uma piada específica do Brasil que um americano não vai entender. Uhum. Então tem expressões idiomáticas americanas, britânicas, que não é ensinado em escola. Entendi. Então, só que isso é 10% do idioma. 90% você consegue sim ter um alicerce para poder auxiliar você na viagem, né? Que interessante, né? Eu tinha essa dúvida aí, por isso que eu tô te perguntando aqui. Saí até fora da pauta aqui, mas eu tinha essa dúvida aí, não podia deixar. Ô Edson, então, mesmo na parte do estudo normal, do ensino fundamental, ensino médio, você sempre foi dedicado aos estudos, assim como você foi dedicado, né, super dedicado até ao inglês, né, que você falou que você teve amigos que começou com você, ia desistindo e você não queria desistir, porque você tinha seu objetivo de vida, você tinha que conquistar seu espaço ali para poder ter a família, que seu objetivo era isso, né? Trabalhar para ter uma família. Desde cedo você sempre foi dedicado nos estudos? Então, eu nunca fui um aluno de ponta, né? Mas eu sempre levo em consideração a crença que eu tinha de vendo meus pais trabalhando duro pela família. Sim. Então, na minha cabeça é assim, se eles se esforçam tanto para poder manter os 3 filhos, manter a família, o mínimo que eu poderia fazer é retribuir com o meu esforço no estudantil, né? Uhum. De poder estudar e oferecer para eles o orgulho de, os nossos filhos estão se esforçando em proporcionar o esforço deles para manter a família. Entendi. É assim que eu sempre levei o estudo. E seu pai, ele faleceu, você estava com quantos anos antes? São 22 anos, então eu tinha 22 anos na Você época. estava com 22, você já estava casado. Já estava casado. Já estava casado e já estava com a sua vida estabilizada ali, já fazendo o que você queria, já estava dando aula. Então, eu já lecionava, vamos colocar assim, 3 meses lecionando, mas não com a empresa aberta ainda, né? Tá. Dando aula particular em casa, na garagem e tal. Na época ele morava em Goiás, e quando ele teve o problema, então vamos colocar que sejam 22 para 23 anos ali, esse contato com o inglês, Uhum. né? 22, 23 anos e meio. E foi uma coisa muito interessante, porque ele sempre me incentivou nos meus sonhos, né? Ele sempre falava assim, viu, não escute as pessoas negativas. Uhum. Você coloca uma coisa na cabeça, segue, porque Deus abençoa. Minha mãe já foi o contrário. Minha mãe é muito segura, né? Então ela falava assim, viu, não vai pedir a conta nesse emprego para abrir sua empresa, porque você cresce muito, o tombo pode ser maior. Olha só a mentalidade, preocupação, né? de mãe, né? É a preocupação de mãe, né? Que é normal. E o pai não, o pai já incentivava mais para poder... Entendi. Né? Mas ele chegou a te acompanhar nessa parte aí de que você já estava lecionando. Ele chegou né, ele chegou pelo menos a saber que você já estava conseguindo as suas coisas ali pelo inglês, não? Não, na verdade, quando ele mudou para Goiás, eu tinha praticamente 3 meses de contato com o inglês, que eu comecei tá. bem no início. E ele já estava em Goiás com a minha mãe. Tá. Então ele não participou desse crescimento entendi. no inglês. Entendi. Ele teve mais contato com o estudo do inglês do que meu trabalho com o inglês. Tá. Entendeu. Bom, então hoje, né? Hoje você começou a dar, esse amigo seu que você falou que foi o seu primeiro aluno. Que ano que foi isso? 2021 para 2022. 2021? Final de 2021 eu fechei o contrato com ele para começar em fevereiro de 2022. Esse foi seu primeiro aluno? Meu primeiro aluno. Tá. Mas quando eu tive aula com você, né? Na Fagor. Isso, na Fagor. Na Fagor. Mas eu trabalhei na Fagor em 2011 a 2015. Isso. Mas você já não estava dando aula? Então, às vezes eu utilizei mal, me perdoe. 2002 para 2003. Você me desculpe. 2002 para 2003. Tá. E aí, a partir daí, eu tive contato com você em 2011. 2011. Isso, então me perdoe que eu tô falando 2022 2021 mas 2021 foi agora, né? Então Sim. não é possível. Então, ou seja, já tá indo aí para 21 anos de... Exato, graças a Deus. 21 anos de... Graças a Deus. Lecionando inglês? Lecionando inglês. Caramba. 21 anos. Isto porque no início eu tive um pouco de dificuldade, porque eu não tinha veículo na época, então eu saía na cidade de Extrema com a pastinha, com o método, que não era nem livro formal, era só uma apostila,
E eu batia na casa das pessoas para oferecer meu curso. Aham. E teve situações interessantes. Por exemplo, na Praça de Extrema, tinha uma moça sentada com mais um rapaz, e eu cheguei para eles e disse, ó, me perdoe incomodar, né? Eu teria só 2 minutinhos para apresentar meu curso, né? Eu tô dando aula de inglês, né, e tal. E a pessoa me falou, viu, mas você é formado em pedagogia? Eu falei, não. Você é formado em letras? Não. Você já viajou para fora? Não. Então como que você dá aula de inglês? Aí eu olhei para ela e disse, ó, eu compreendo você, eu concordo plenamente, mas só estou pedindo 2 minutinhos para mostrar o meu trabalho. E se você gostar, né, a gente marca um horário, um experimento para você testar a didática. Ela foi super grosseira. Ela falou, é um absurdo querer dar aula dessa forma e tal. E aí eu saí dali muito chateado. E eu fiquei pensando assim, Deus vai me abençoar. E essa mesma pessoa vai estar na lista de espera da minha empresa futuramente. E não deu outra. Depois de 12 anos, ela entrou em contato comigo, pedindo para ter aula. Mas ela não lembrava que era você. Ela lembrava. Lembrava? E aí eu falei para ela, é uma honra ter você aqui. Você lembra daquela situação no centro de Extrema e tal? Ela falou assim, eu lembro e eu peço desculpas para você, porque eu fui arrogante naquele momento. Na verdade, você tinha um sonho e eu não coloquei fé no seu sonho. Então eu peço desculpas. Eu falei, não, fica tranquilo. Mas eu agradeço você, porque aquela atitude, eu tive resiliência de pensar assim, não vou baixar a cabeça. Meu pai me ensinou, não escute pessoas negativas em relação ao seu sonho. Planeja, coloque em prática aquilo que você quer. E aí, graças a Deus, e foi uma ótima aluna. E nesse período você já havia se formado em psicologia? Não. A psicologia veio em 2004. 2004. 2004. Eu atrelei a psicologia a uma prática chamada programação neurolinguística, que eu conheci em Paraguaçu, Minas Gerais. Eu queria psicologia para poder melhorar minha didática, correto? Certo. Só que aí, uma amiga indicou Paraguaçu para conhecer a PNL. E ela falou assim, Edson, tem tudo a ver com você. Eu viajei para Paraguaçu, fiz o curso e me apaixonei pelo contato humano, de ajudar as pessoas. Busquei formação pela Sociedade Brasileira de PNL em São Paulo, fiz o Master, fiz o Practitioner, fiz o Trainer e comecei a lecionar PNL. Só que eu percebi uma coisa que era antiética. No trabalho de programação neurolinguística, você mexe muito com o emocional, com o comportamento, com a comunicação das pessoas. Então, eu sentia que aquilo era errado. Eu tinha que ter uma formação em psicologia, uma formação correta, plena, para que eu pudesse auxiliar as pessoas na PNL para desenvolver comunicação. Foi aí que nasceu a ideia da psicologia em 2004. Comecei em 2004 na USF, em Itatiba, e terminei em 2009. E desde então, sou completamente apaixonado pela psicologia, né? Que me auxilia dentro da sala de aula e também nos treinamentos, nas palestras. E não parou, né? Agora tá fazendo direito. Não parei. Agora sim. Agora é um grande desafio do direito aí. Na verdade, eu ia começar o doutorado em Campinas, doutorado em psicologia, para dar continuidade ao mestrado na dissertação. Só que veio algumas situações do ano passado que me levaram à necessidade de conhecer um pouco mais das leis. Foi aí que eu decidi fazer direito. E já tô indo pro 3º mês aí. Caramba. Esse gosta de estudar, hein? Além disso, ainda sobra tempinho pro jiu-jitsu, né? Não é verdade? É verdade. Falando do Gil, né? Hoje eu tive lá na academia, né? De manhã, encontrei com ele. Fui falar com o sensei. O Edson estava lá, né? Parecia que tinha saído do chuveiro de kimono, né? Parecia que pingando até a... Falei, nossa, o treino foi bom hoje, então. Foi muito bom. Foi bom, né? As aulas do sensei Ricardo Brandão são maravilhosas, né? E, Edson, você pratica algum outro esporte? Além do jiu-jitsu, você pratica o quê? Olha só, eu jogo futebol desde os meus 8 anos de idade aqui em Extrema, né? Eu passei pelo Clube do Extrema, passei pela Vila Rica, tive 27 anos jogando pelo Clube do Olímpico e já estou praticamente 11 anos nos Tenentes como veterano, né? Então assim, o futebol foi o meu alicerce. Aí eu conheci o jiu-jitsu, aí eu comecei a andar de bicicleta, comecei a nadar. Então assim, para mim, eu não me considero um atleta. Sim. Mas eu adoro o esporte. O esporte traz benefícios pra gente, né? Assim, é uma válvula de escape, porque pelo horário que eu trabalho, pela agenda que eu tenho, mas você vai dormir 11 horas meia-noite, isso não é tão saudável. Mas 6 horas da manhã você está indo pro jiu-jitsu? Sim, porque é o condicionamento físico para dar conta das outras atividades. Então hoje é jiu-jitsu 3 vezes por semana, tem academia, tem o kickboxing com o sensei Ricardo Brandão também, e tem a bike na sexta-feira, tem a natação no final de semana e tem o futebol no final de semana também. Caramba!
cheio das programações aí, pô. É, Dança também? e danço. É mesmo? Tá. Eu coloquei uma meta, coloquei um objetivo. Ah, Eu comecei no forró, tô indo pro samba de gafieira e quero terminar no tango. Eu tenho 2 anos para dominar as 3 modalidades. caramba. Você gosta então de uma atividade, não? Eu gosto de ter objetivo e correr atrás. Sobra tempo ainda pra namorar, não? Rapaz, com certeza, tem que ter. Ué, e parte. Tá, a gente voltando aí pra parte da psicologia, do inglês aí. Você dá aula em empresas, né? Então lá, até eu lembro que na época, né? Na época eu trabalhava numa empresa aqui na cidade, a Fagor. E então eu juntava, né, um grupo de funcionários, né? E a empresa trazia o Edson para poder dar aula para esse grupo, né? Eu nem lembro, acho que a empresa mesmo pagava, ou a gente que pagava, não lembro se Não, era. os alunos pagavam, Os alunos pagavam. e tinha um Era reembolso pela descontado empresa. no pagamento, é isso. Isso. Então tinha um grupo, né, de funcionários, todos que da empresa que quisessem estudar o inglês, a empresa disponibilizava aí 1 hora na semana, era isso? 1 hora? 1 hora e meia, 1 hora. 1 hora e Depende meia. do tamanho do grupo, né? Isso, e o Edson, ele era o nosso professor, né? E cheguei a fazer um tempo lá, não lembro quanto tempo que eu consegui fazer de inglês. Curto, né? Foi bem curto porque não consegui acompanhar a turma, não. Já havia feito inglês, assim, mas escolas, né, normais aí, mas não deu. E, Wes, tem alguma ação, vamos pro lado social, né? Tem as empresas, você tem os seus alunos lá na sua escola, tudo. Fora isso, tem alguma ação social que você faz com o que você adquiriu de experiência, de conhecimento aí tanto da psicologia quanto do inglês? Na verdade, assim, vamos pensar do lado profissional e o lado voluntariado, né? Aham. Eu costumo pensar que o universo ele conspira a seu favor, né? Uhum. Se Deus está te dando a oportunidade de você prosperar de alguma forma, o mínimo que você pode fazer é devolver para a vida, devolver para o universo algum tipo de contribuição. Certo. Então, quando você fala nas empresas, né, a Proativa Psicologia tem uma vertente, a Psicologia Life Design tem uma vertente e o Idiomas também tem uma vertente. Todas participam do Grupo Proativa. Sim. Então, hoje eu tenho o Grupo Proativa, que é a Wave Treinamento e Desenvolvimento. Então, são 2 empresas que oferecem 3 tipos de serviço. Uhum. Se eu tenho a possibilidade de pegar essas empresas e oferecer um serviço de qualidade para as pessoas, no inglês, no planejamento de vida e no atendimento psicológico e consultoria, por outro lado, informalmente, nesses 21 anos, quase 22 anos, eu venho indicando pessoas para empresas, né? Então, pessoas me pedem para poder auxiliar, perder um emprego e me pedem para auxiliar de alguma forma, eu disparo os currículos para as empresas que eu leciono, eu indico pessoas, e é arriscado você indicar pessoas. Sim. Então, o que eu digo? Essa pessoa tem tal perfil, ela tem tal comportamento, tem tal atitude, eu conheço essa pessoa até um certo limite, só que vale a pena passar por um processo seletivo e conhecer esse talento. Certo. Né? Vale a pena. Então, ou seja, eu não estou fazendo nada de errado em relação à indicação, né? Só que eu sou muito assertivo a respeito da indicação. E graças a Deus, o que acontece é assim. Essa pessoa consegue um emprego e ela vem me agradecer. Sim. E eu digo assim, primeiro, agradeça a Deus. Em segundo, você tem uma dívida comigo. Aí a pessoa geralmente se assusta. Ué, mas se me indicou, agora eu tenho uma dívida com você? E aí eu deixo esse clima para poder realmente sentir. E aí eu digo para a pessoa assim, a sua dívida comigo é a seguinte: se eu te auxiliei de alguma forma na indicação, você passa a ter a obrigação que eu tive. Preste atenção em pessoas que precisam da sua ajuda e ajude essas pessoas a arrumar emprego. Faça a mesma coisa que eu fiz por você. Só que quando essa pessoa conseguir um emprego, joga a obrigação para essa pessoa. Então, graças a Deus, tem pessoas na rua que me param e falam assim: "Ué, Edson, queria agradecer você, só que eu nunca vi essa pessoa." E aí eu pergunto: "Me perdoa, mas eu tenho muitos alunos, muitos clientes assim, do que especificamente, sendo que a gente não se conhece?" Aí a pessoa me diz assim: "Sabe o que é? Eu fiquei sabendo que você indicou uma pessoa, essa pessoa indicou outra, e essa outra é meu amigo e me indicou para trabalhar, e aí que ele me contou sobre essa corrente que você faz." Só que eu não faço de forma intencional, eu quero fazer isso. Não. É contribuição para o universo, você tem que ajudar as pessoas. Vira uma reação em cadeia. Exatamente. Né? Então, esse tipo de voluntariado. E eu percebo assim, tem grupos
que oferecem cesta básica ou leite para algumas instituições. Então, como eu tenho conhecimento de muitas pessoas por causa do esporte, do inglês, do jiu-jitsu, o que eu faço? Eu fico sabendo de um projeto e eu começo a trazer mais pessoas para trazer mais leite, mais cesta básica, para unir as pessoas em prol de um objetivo comum. Então, automaticamente, você está contribuindo com o universo. Eu acho que se você está recebendo em uma mão, você tem que oferecer em outra. Exato. Né? Muito bem. Ô Edson, então essa parte sua aí de conseguir recolocar o pessoal no mercado, né, partiu espontaneamente por você ter, até porque você tem uma certa facilidade com as empresas, que você já está lá dentro. Sim. Então você já conhece muito, você já conhece quase que todos os pessoais aí da área de RH, né? Sim. Das empresas aqui. Mais ou menos, você tem em mente mais ou menos quantas empresas você trabalha? Rapaz, nesses 21 anos, já trabalhei em várias empresas lecionando inglês, né? Só que é sazonal, então eles fazem 1 ano, 2 anos de curso e daí se cessam, né? Sim. Atualmente eu tenho alunos na Balduco, tenho alunos da Delo vindo fazer, não exatamente com contratos de empresa, mas alunos, né? Sim. Tem a Panasonic que tem um pessoal da qualidade fazendo. Então tem a Barrica Lebu, tem alunos que vêm da Copenhague. Então várias empresas que ou mandam oficialmente uma equipe ou apenas os funcionários dessas empresas que buscam. Então a rede de contato sua é muito grande. É grande. Entendi. Então aí já dá para ajudar bastante, né? Dá. Entendeu. Dá para auxiliar bastante. E Edson, você já teve pretensão ou tem de entrar para política? Né? Já ouvi um comentário aí, diz que, né, que o Edson sairia aí como pré-candidato a vereador. Procede esse comentário ou é só especulação? Essa é uma longa história, né? É porque a gente está num ano eleitoral. Né? Então, às vezes, a gente ouve por aí. Né? Às vezes é puros comentários, ou às vezes também não tem, né, aquele ditado, né? Onde a fumaça há fogo. Então, Sim. eu já ouvi, né, comentários de várias outras pessoas, né? E uma delas, inclusive, foi você. Né? Então, na verdade, é uma longa história. Eu, durante esse período de lecionando como professor e atendendo, várias pessoas que conhecem minha didática sempre comentaram, né? Por que você não tenta política? Por causa da sua comunicação, seu comportamento justo para com as pessoas, né? O fato de você direcionar a sua aula, fazendo que todo mundo argumente, dê opiniões e ainda fazendo com imparcialidade essa argumentação dos dois lados, né? Por que você não entra na política? E eu sempre falei o seguinte, que durante esse período eu sempre vi políticos em extrema, eu sempre acompanhei o Dr. Luiz, o Dr. Sebastião, e percebi essa importância da política na comunidade. Só que eu sempre me privei porque eu trabalho com clientes de vários partidos, vários lados, né, várias concepções, então sempre fui imparcial. E eu prezo muito isso, o respeito pelas pessoas, né? A questão de respeitar as opiniões. Só que no ano passado foi interessante que alguns alunos começaram a enfatizar, o ano que vem é eleição, por que você não pensa sobre isso e tal. E em novembro do ano passado, uma das minhas alunas, né, a Karina Rubin, que foi uma ótima aluna, até por coincidência, a esposa do nosso vice... Atual vice? Atual vice. Ela me falou claramente, você tem uma postura que seria interessante para a política, né? Por que você não escuta os projetos e tal? E aí eu falei claramente, a primeira resposta foi, não, eu compreendo você, Deus te abençoe pelo reconhecimento, porém, eu não sou da política, né? Ela falou, não, então vai até a gente, senta com o gabinete, eu vou apresentar alguns projetos para você, e se você desejar, fique à vontade. Bem, relutei, sentei com ela, fui muito bem recebido por ela, o Juliano não pôde participar, até o Bruno do Jurídico me recebeu super bem, esclareceu as dúvidas e tal, e ela foi muito profissional, ela disse claramente para mim, você precisa entrar na política. Né? E sinta-se à vontade para escolher, porque Extrema é uma cidade pequena e tal, então você não tem responsabilidade para com ninguém. Certo. Só que pense sobre isso, que é muito importante ter pessoas do seu perfil na legislação, né? E aí eu senti uma certa confiança a respeito da postura dela, né? Porque o Juliano eu já conheço desde do jiu-jitsu, já praticamente 12 anos, né? Com a gente lá. Isso. E no caso o Fabrício, eu já conheço desde os meus 10 anos de idade, quando eu jogava no Extrema. Então, em amizade eu tenho dos dois lados. Depois de 15 dias que ela me apresentou isso, a questão da proposta e tal, a ideia. Depois de 15 dias, o Fabrício foi na minha casa junto com o Valderrama e falou, fiquei sabendo que você recebeu uma proposta, eu quero mostrar o meu projeto, né? E aí eu disse pra ele, eu recebi essa proposta, mas assim, eu tô tranquilo a respeito da política, eu não sou político, certo. Né? Eu sou um professor, eu sou um psicólogo e tal, sou imparcial. Ele disse, não, mas pelo menos escute o nosso lado. Falei, maravilha, se eu tô escutando um lado, eu vou escolher escutar outro.
Sentei, eu ouvi, ele conversou bastante e tal, tirou as dúvidas. E eu sou muito ético. Para quem me conhece, tanto a Karina com a Juliana, quanto o Fabrício e o Valderrama, e todas as pessoas que me conhecem, eu sou um cara que não mistura as coisas. Certo. Então existe uma ética sobre o que foi me apresentado de um lado e do outro. E aí, o que eu fui buscar? Bem, eu deixei esses convites em stand-by e comecei a me perguntar, o que a vida está me mostrando? Que se eu consigo auxiliar pessoas numa proporção pequena, né? Uma indicação, a questão de angariar pessoas para poder ajudar num projeto. Se eu consigo fazer isso numa proporção pequena, se eu aumentar meu conhecimento na parte de leis, como que pode ser isso? Porque eu posso ajudar muito mais pessoas, né, sabendo do meu papel dentro da lei e tal. E aí eu ia fazer uma inscrição para o doutorado. O que eu fiz? Não busquei o doutorado e já fiz inscrição para o direito na USF. Tá. Foi aí que nasceu a ideia do direito na USF. Porque eu me vejo assim, eu não sou um político. Então, para eu poder me propor a ser um pré-candidato, né, para pensar numa carreira política, eu preciso ter conhecimento sobre as leis. E é aí que eu parti para a faculdade de Direito. E aí até praticamente final de março, e aí que veio a questão da cobrança, né, final de fevereiro para início de março. Você tem que decidir. E decidir é uma coisa muito complicada, porque não para mim em termos de decisão, mas pelo respeito ao Juliano e ao Fabrício. Eu comecei a analisar comportamento, analisar congruências, incongruências, buscar informação sobre partidos políticos. Eu fiz realmente uma pesquisa para poder não ser injusto. Certo. Então, o que eu entendi? Que eu tinha que fazer uma escolha para poder me inserir nessa área. E aí eu analisei o seguinte, em termos de habilidades técnicas e comportamentais para fazer a gestão de uma cidade, o Juliano e o Fabrício têm de sobra. Né? A questão de amizade, eu tenho amizade dos dois lados. O Fabrício é muito mais antiga, desde os 10 anos de idade. Mas eu tenho amizade também com o Juliano. Então não é por amizade que seria o critério de escolha. Certo. Então competência técnica, comportamental, amizade, isso não me atrapalharia de escolher qualquer um dos dois lados. Só que eu percebi um critério muito interessante a respeito da acessibilidade. Né? Eu senti uma acessibilidade mais fechada por lado do João e do Juliano. Sim. E que eu senti uma acessibilidade muito mais fácil. O acesso à comunicação, ao contato, ao retorno pro lado do Fabrício. Né? Em questão de, vamos colocar, de respeito aos dois lados, né? Eu e a minha ex-esposa, nós tivemos um filho, ele teve um problema durante a gestação. Então, o Fabrício imediatamente já me colocou no Hospital São Lucas, né, dando atendimento com o Dr. Oliver, imediatamente me deu esse apoio, porque era uma coisa de urgência, né? Eu tinha que salvar a minha ex-esposa e tinha que salvar meu filho também. Então, nós passamos ali praticamente 2 meses sendo acompanhado pelo Hospital São Lucas. No último momento, eu tinha que fazer uma transferência para Pouso Alegre. Então eu busquei a Karina, busquei o Juliano, a Karina prontamente me auxiliou, o Juliano também nessa intermediação para com Pouso Alegre. Então até mesmo por uma dívida de moral, de carinho pelos dois, pelo que foi feito, eu tenho pelos dois lados também. Certo. Né? Só que a acessibilidade é algo que é importante que eu vejo na política. É assim, a população precisa ser ouvida. Né? E eu senti uma certa resistência. Então o primeiro critério foi a questão da acessibilidade. E o segundo critério foi a questão da união. Porque assim, eu posso ter uma divergência com você sobre opiniões, só que a gente não pode perder o foco do objetivo final. Então, na época que eu cresci vendo o Dr. Luiz e o Dr. Sebastião fazendo aquela troca de poderes, né, na gestão pública, eu percebi assim, que mesmo sem uma grande renda na cidade, eles conseguiam tirar leite de pedra, mas eu não sentia dificuldade na união deles. Né? E coisa que recentemente a gente viu aí durante a gestão atual, a gente percebeu que justamente no momento que mais o Juliano precisava, ele não sentiu essa união. Então assim, esse é um princípio muito importante para mim, né? Que assim, nós precisamos ter ideias diferentes sim, divergências sim, só que a gente não pode perder o foco no objetivo final da coisa. Sim. Foi por isso que recentemente eu me filiei ao Partido dos Republicanos, depois de uma pesquisa muito sobre extremismo, extrema-direita, extrema-esquerda. Fiz uma análise sobre os partidos políticos no Brasil para poder entender o que bate com os meus princípios e os meus valores. Então decidi sobre o partido político e também decidi sobre o lado.
né? Certo. Então desejo aí boa sorte para os dois lados, né? São pessoas que eu confio muito, pessoas que eu devo muito em termos de amizade, de companheirismo, só que nesse momento eu vou seguir com o Fabrício, exatamente pela acessibilidade, pelo sentido de união, né? Então foi muito interessante e num ano muito importante. Eu estou muito feliz com a política de extrema, porque hoje você tem opções muito importantes né? Você tem dois lados com competência técnica, comportamental, comunicação. A população vai ter como analisar possibilidades aí para fazer uma escolha, né? Isso é muito importante. Então é um momento importante para eu poder me lançar também como pré-candidato a vereador, né? Respeitando a todos, né? E me inserindo num ambiente que eu não tenho experiência como político. Mas você tem, eu tenho tem uma experiência a oferecer. Exatamente. Você tem conteúdo. Exatamente. Eu acho que é a responsabilidade com conhecimento e o foco na população. Isso é extremamente importante, né? Para poder ser inserido numa área como essa. Uma coisa que eu acho muito importante também, o Edson, que você está falando aí, é que você está... né, primeira vez que... até que eu converso sobre esse assunto, ainda no podcast a gente não tocou ainda sobre assunto político, mas, né, já que a gente começou nesse assunto aí, e você de cara já começou dizendo que começou a fazer direito pensando na política, para que tivesse aí mais experiência em relação a leis, para que futuramente aí pudesse ajudar pessoas. Sim. Certo? Ajudar no sentido de orientação, né? O que você poderia estar ajudando ou não, enfim, né? Então, assim, é uma pergunta, tá? Não é uma crítica, é só uma pergunta pessoal. Você acha que um candidato a vereador, né? Ele tem que ter aí um mínimo de conhecimento relacionado não necessariamente a direito, ele pode ter uma formação em psicologia, uma formação em qualquer outra área aí, que seja administração, alguma coisa assim, mas ele tenha uma experiência aí, um bacharelado, alguma coisa para que ele possa ser um representante público? A resposta é sim, a resposta é não. Sim, pela visão pessoal, isso é muito meu. Certo. Isso não é uma verdade absoluta. Né? Tem muitos profissionais dessa área, da área da política, que eles não têm uma formação específica, mas eles se preocuparam em entrar e estudar as leis. Né? São muito bem apoiados aí por assessores competentes para poder aumentar o conhecimento deles sobre as leis. Então eles fizeram a carreira política estudando, correndo atrás de conhecer e com urgência, porque se a população votou nesses profissionais, é porque eles são aptos a entrar. Se eles receberam votos, eles dentro da lei, eles têm competência para poder entrar. Só que o que é interessante é você perceber o comportamento das pessoas que entraram. Você pode perceber que eles estudaram, correram atrás, compreenderam as leis para poder cumprir a descrição de cargo. Sim. É isso que eu penso. O desejo de fazer direito é uma coisa muito pessoal. Eu me sinto desconfortável de assumir uma descrição de cargo que eu não tenha conhecimento daquela área. Isso é meu. Mas não é uma verdade absoluta para todo mundo. Né? Por isso que eu disse que é sim e não. Você simplesmente não quer ser jogado, né, num cargo público, né? Você não quer cair de paraquedas num cargo público sem ter o conhecimento para estar atuando ali. É isso, mais ou menos. Exatamente. É como se fosse uma responsabilidade dando aula de inglês. Então, por exemplo, para eu poder lecionar inglês para um gestor de uma empresa, um gerente ou um diretor, eu tenho que dominar o idioma. Então eu não tenho como dar aula para ele se eu não falo inglês. Né? Eu sou professor de inglês, mas não falo inglês, fica um pouco incongruente. Então, no meu caso, como eu não venho da política, eu venho da empresa, você sabe da meritocracia em empresas. Sim. Então, você é um profissional respeitado no Fagor. Por quê? Conhecimento, experiência, sabedoria. Então, quando as reuniões aconteciam, as pessoas te ouviam, por quê? Pela sua competência técnica e comportamental. Certo. Então, isso que eu admirava em você, isso que eu admiro em você. Quando você pega uma coisa para fazer, você realmente se especializa naquilo. Sim. É o que eu penso. E na área da política eu não vejo de maneira diferente. Eu acredito que aquela pessoa que... as pessoas percebem a questão da preparação. A pessoa que está entrando por se jogar,
e a pessoa que deseja realmente fazer um trabalho que está na descrição de cargo, né? Sim. O fato de você conhecer as leis, compreender a lei orgânica do município, compreender o regimento interno da Câmara Municipal e você entender quais são os direitos e deveres para entender quais leis podem auxiliar a população ou não, assim, é o mínimo. Sim. Então, no meu caso, eu vejo como minha responsabilidade de estudar mais sobre isso, né? De ter o conhecimento para poder estar atuando ali. Exatamente. Só que temos referências, mesmo em Extrema, por exemplo, eu joguei muito tempo futebol no Olímpico. E nós temos um vereador chamado Manteiga aqui em Extrema, que ele não tinha formação, não tinha experiência política, a população entendeu que ele deveria entrar e ele se especializou nessa área. Então é uma pessoa que a gente tem que respeitar. Por quê? Porque ele não parou no tempo. Ele não caiu de paraquedas e parou. Ele caiu de paraquedas e estudou, foi atrás, correu atrás, se especializou. Então acho que eu não sou da política, mas é mais ou menos esse caminho de especialização então, que eu penso. Quer dizer, mesmo que a pessoa não tenha uma formação, se ela conseguir ser eleita, o mínimo é ela entrar e correr atrás do conhecimento e estudar para que ela possa evoluir ali dentro. Não ficar parada no tempo esperando pelo assessor ou por alguma... Né? Ele tem que ter uma... Né? Por mais que ele não entrou preparado, ele tem que se preparar depois que entrou. Exatamente. Se seria o contrário, seria um desrespeito à população. Sim. Né? A Extrema, pela Câmara Municipal, pelo que a gente acompanha de longe, tem um corpo jurídico muito bom. Né? Tem o Bruno na assessoria do prefeito, né? Tem o Wallace, que é um profissional maravilhoso, né? Tem o corpo jurídico da Câmara. Então você está bem assessorado juridicamente por profissionais da área jurídica, né? Isso é muito bom. Só que eu me vejo assim, eu quero aprender também. Ainda mais porque se Deus permitir, hoje como pré-candidato, e se a população entender que eu tenho que entrar, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que aumentar meu conhecimento. Sim. Não posso oferecer um serviço na empresa. A gente não pode ser contratado por uma descrição de cargo e você não se aprofundar naquilo. Exato. Fazer cursos que ajudem você na empresa a melhorar o seu conhecimento. Se desenvolver. Assim, exatamente. Entendeu? Entendi. É isso aí. Ô Edson, então, então é verídica a informação aí que chegou até mim, então você pode ser considerado já um pré-candidato a vereador. A gente pode considerar como pré-candidato a vereador. Entendi. Tá, só para entender. Então realmente não é um boato, então você também vai ser um pré-candidato aí. Então essa parte da escolha do partido foi isso. Você analisou ambos os lados, né? Analisou, né? Não foi, agiu com a razão, não com o coração. Isso. Foi isso, praticamente. Exatamente, Então, com muito respeito dos dois lados, né? Sim, mas foi pequenos detalhes ali que fez para você ir para um lado e para o outro. Exatamente. Entendi. E se você me permitir, só uma correção a respeito não é exatamente a escolha do partido em si. É a escolha entre os pré-candidatos a prefeito, certo? A quem você vai acompanhar. Isso. A escolha do partido, eu fiz uma análise de incongruência entre discursos. Então, eu ouvi a congruência da Tabata Amaral em São Paulo, eu analisei o discurso do Nicolas Ferreira, eu analisei o discurso do Tarcísio em São Paulo. Eu comecei a acompanhar essas pessoas. São do mesmo partido? Não, são partidos diferentes. E eu fui observando a questão do discurso. Né? Que você percebe, pela formação também, a gente percebe o quê? A questão da congruência naquilo que a pessoa fala e aquilo que a pessoa faz. Então, eu percebi o seguinte... vários profissionais no Brasil, na área política, quando você percebe que é de extrema direita ou extrema esquerda, tem que ser respeitado o pensamento, a concepção, o pressuposto deles, né? Só que no meu caso, eu, Edson, aquilo que bate com meus valores e meus princípios. Quando eu, Edson, sou extremista, eu perco foco naquilo que é mais importante para a população. Então comecei a analisar para aprender com eles, para aí sim tomar minha decisão de qual partido. Porque assim, a escolha do partido é extremamente importante. Porque assim, existe um coeficiente político para você entrar. Ok, eu sei que existe isso. Só que eu não posso escolher um partido só porque alguém está indicando. Eu tenho que escolher um partido que tenha a ver com aquilo que eu acredito. Senão todo o meu papel posterior não tem sentido. Então isso tem que ser levado em consideração pelos políticos no Brasil. Né? Não tem que, é uma verdade minha, uma percepção minha. Então eu levo isso né? Por isso que eu escolhi republicanos.
Muito bem. Ô Edson, então vamos só voltar aqui aqui a gente entrou entramos aqui no meio político da conversa, né? Porque né, era até uma curiosidade minha que eu tinha ouvido falar e o Edson só veio a confirmar para mim aqui. Mas eu acabei fugindo aqui da pauta que é né, as empresas dele aqui. Só pra gente voltar um pouquinho lá na sua história de quando você acabou fazendo psicologia para aperfeiçoar o seu inglês, as suas aulas de inglês, né? Sim. Você queria introduzir a psicologia com os alunos para poder ajudá-los a estudar, certo? A entender, a compreender o inglês. Tá, aí nisso você começou também a praticar a psicologia, sendo uma outra atividade fora do inglês. Isso. Foi isso, né? Aí você criou a Proativa Psicologia. Na verdade, esses 3 logos representam 3 serviços dentro de um CNPJ. Certo. Né? Então, é uma empresa chamada EDS Proativa, eu tenho uma empresa chamada Wave Treinamento e Desenvolvimento, e aí eu montei um grupo de serviços. A Proativa Psicologia, ela oferece atendimento clínico, né? Aqui em Extrema, no mesmo local onde eu ofereço os outros serviços. A Proativa Idiomas, como o próprio nome já diz, já é o inglês, já vai completar 22 anos, e futuramente tem um planejamento de introduzir o espanhol. Né? E tem a Psicologia Life Design, que na verdade a tradução é projeto de vida. É onde as pessoas, como a gente conversou no último foi podcast, o assunto do primeiro... do último, que é auxiliar as pessoas a analisar o que deseja fazer um planejamento de vida de 5 anos e colocar em execução para poder atingir os objetivos. Então, esses 3 serviços: idiomas, planejamento de vida, que é o Life Design, e a questão da psicologia. Entendi. Então, é uma empresa. É uma empresa com 3 segmentos diferentes. Exatamente. O Wave Treinamento e Desenvolvimento, do Grupo Proativa. Ah, tá. Entendi. Eu fiquei curioso a respeito disso aí, rapaz. Até você tinha me convidado aí para um curso de PNL, já teve, não teve, vai ter ainda? Então, muito boa pergunta nesse momento e nesse ano. Eu segurei o curso de Programação Neurolinguística esse ano, não vou lecionar. Né? Até o curso de Oratória, eu montei um curso no início do ano e não vou abrir outro curso esse ano. Eu vou abrir a partir do ano que vem o curso de Programação Neurolinguística e de Oratória. Por quê? Porque pode ter pessoas que buscam a PNL como forma de manipulação das pessoas. E eu fiz um juramento na psicologia, que eu lecionaria programação neurolinguística, psicologia, né, o comportamento humano, sem ter vínculo com vendas, sem ter vínculo com religiões, porque assim, tem pessoas muito honestas em qualquer área, mas há pessoas também que gostariam de utilizar a comunicação para poder influenciar as pessoas de forma negativa. Então, o que eu fiz esse ano? Eu segurei meus treinamentos, não vou oferecer, só volto o ano que vem com meus treinamentos normais. Isso tem a ver com a política? Isso tem tudo a ver. Porque assim, eu não posso ser conivente com a formação de uma pessoa que ela não vai usar a PNL para abrir o canal de comunicação, para facilitar a comunicação com as pessoas. Às vezes você aprende estratégias de PNL e usa de forma negativa, para influenciar negativamente, para manipular o pensamento das pessoas. Isso eu não quero ser conivente. Entendi. Né? Desde o conhecimento da PNL e da psicologia, não faz parte de mim. Eu costumo dizer assim, ó, toma cuidado com o que você joga pro universo. Se você joga algo negativo, o universo te devolve. Então a PNL, a psicologia, a oratória é para formar pessoas melhorando a habilidade de comunicação. Né? E não para manipular as pessoas. Entendi. Né? Então vou ter que esperar pro ano que vem. Só o ano que vem. Eu nem vou ser candidato, pô. Não vou ser candidato. Mas tá bom. Então, uma mensagem assim, Edson, uma mensagem que você pudesse deixar aí, que seja motivadora, que seja inspiradora, devido aí a toda a experiência que você teve, que você contou pra gente aqui, né? Desde que você veio para Extrema com 10 anos, cresceu aqui, querendo montar uma família, estudou, descobriu o inglês, depois descobriu a psicologia e foi se aperfeiçoando. Hoje você é uma referência aqui na cidade com relação a inglês e psicologia. E uma mensagem que você deixa aí para as pessoas aí que seja que de repente estejam buscando, né, um caminho aí para seguir, né, que ainda não se encontrou tanto na vida pessoal e profissional. Que mensagem que você passaria para essas pessoas hoje? Certo.
Eu vou deixar 2 mensagens. Uhum. A primeira é que os pais invistam nos sonhos das crianças. Invista realmente na educação das crianças. É extremamente importante. Sim. É o nosso futuro, né? Então a primeira coisa é olhar para a criança, para o pré-adolescente, para o adolescente de maneira diferente. Uhum. Aumentando o conhecimento delas, né? E não cortando sonhos. Porque eu fui uma criança que cortaram meus sonhos. Né? Não minha família em si, mas muitas pessoas colocando coisas negativas nos objetivos. Uhum. Então, assim, ofereça um ambiente para as crianças e adolescentes para não cortar os sonhos delas. Então, primeiro ponto. Primeira mensagem. Uhum. E a segunda mensagem é assim, seja criança, adolescente, ou adulto, ou idoso, né? Sempre tem objetivo na vida. Uhum. Eu posso ter um objetivo de reformar minha casa, eu posso ter o objetivo de cortar uma grama, eu posso ter um objetivo de comprar uma bicicleta, eu posso ter um objetivo de ser um empresário, de terminar um curso. Pode ser qualquer objetivo, de qualquer tamanho. Mas as pessoas que não buscam objetivo de vida, elas ficam um pouco perdidas. Uhum. Então, assim, sempre tem algum objetivo na vida. E não permita que as pessoas coloquem barreiras nos seus sonhos. Sim. Não permita. Porque se o seu corpo está buscando um sonho, se a sua mente está buscando um sonho, é porque Deus está abençoando para aquele lado. Uhum. E às vezes vem situações negativas para tirar você do foco. Uhum. Sonhe, planeje, coloque em prática, celebre. Isso é coisa básica de qualquer empresa, de qualquer liderança. Sim. E para nossa vida é a mesma coisa. E isso não é papo de guru, de coach, não. Uhum. É experiência de vida. Assim, eu tinha um sonho a respeito do inglês, eu tinha um sonho de manter uma família, eu tinha um sonho de ser um provedor, né? Eu tinha um sonho de ser uma referência de ensino. E o que eu ouvia era barreiras. Não vai dar certo, quem é você para fazer? Então o recado é, não tire o foco dos seus sonhos, não deixe de correr atrás dos seus objetivos. Essa é a mensagem que eu tenho. Bacana. E nada é fácil, né? Sempre vai ter umas pedrinhas no caminho. Sempre. Né? O importante é não desistir, né? Assim como você não desistiu, você não se deixou abalar por aquela moça que tentou te jogar um balde de água fria, mas você esquivou e um dia ela te procurou para poder dar aula para ela. Exatamente. Né? Então é isso aí, pessoal. É bacana trazer pessoas aqui que tenham conteúdo, porque a gente ouve assim, né, esse tipo de ensinamento, esse tipo de experiência que acaba servindo pra gente, né? Então, gente, eu acho que, né, a gente vai ficando por aqui. Você quer deixar mais algum agradecimento? Ou a sua é consultório? Eu sempre esqueço, é consultório, é clínica? São os dois, né? Os consultório, dois. a clínica e a aula de inglês. Fica ali Ali tá na Presidente rua Kennedy. Presidente Kennedy 43, no prédio 7, ali, né? Isso. Uhum. E a gente faz o atendimento com hora marcada. Hora Que marcada. é o dia todo, manhã, tarde e noite, com as aulas, com atendimento e tal. Então, Tá, mas você fica ali, apesar que você fica nas empresas também, né? exatamente. Então por isso que eu faço uma marcação de horas, porque eu tenho serviços variados, Você não né? fica o tempo todo ali. Isso. Então encontra a gente pelo Edson Psico, né? Uhum. Grupo Proativa no Sim. Instagram e Edson Psico no Instagram também. E o contato, você lembra de cabeça? É esse mesmo, eu utilizo as redes sociais você para poder utiliza falar com as as pessoas. redes. Entendi. Então tá bom. Gente, eu agradeço a vocês aí, né, tá acompanhando a gente aí. Agradeço o Edson aí mais uma vez, pela segunda vez, tá com a gente aqui. Acredito que vai ter uma terceira, Edson, esse ano ainda. Sempre tá juntos, Isso aí. Gente, então eu agradeço a vocês, né, agradeço mais uma vez ao Edson aqui. E não se esqueçam só de, por favor, entre lá no nosso Instagram, né, segue a gente por lá. Não se esqueça de clicar aí no inscreva-se, né, inscreva-se no nosso canal, que tá crescendo, tá ficando muito bacana aí, o pessoal tá gostando bastante. E até o próximo aí, gente. A gente logo mais avisa aí quem será nosso próximo convidado, né? Sempre a gente está colocando no Instagram o próximo convidado e, né, espero que vocês nos acompanhem também. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, Edson. Eu agradeço.